Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de antropologia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de antropologia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática a solidariedade e os costumes no direito dos povos. As contribuições do texto hoje são do professor Oney Queiroz Assis e o professor Vitor Frederico Campbell, que vão trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Solidariedade e costume. A convivência humana produzida pelo grupo é gerada de regras. Portanto, ao longo da sua história, o grupo primitivo estabelece regras de conduta e passa a ser organizado conforme elas. O fato de repetir constante e uniforme de certos atos constitui e já implica uma autoridade. A autoridade do precedente. O costume transmite-se de geração em geração. A tradição, com o correr do tempo, se torna memorável e induz ao respeito e à observância. Assim, certos comportamentos e certas maneiras de agir, pela repetição constante, vão se tornando regras gerais de conduta. Essas regras passam a representar uma ordem sagrada que obriga o homem e a divindade. Por isso, o comportamento contrário acarreta uma desilusão muito acentuada à expectativa consagrada pelas regras. É importante nós entendermos que dentro desse conceito relacionado principalmente à antropologia, tratamos aqui de costumes, tratamos aqui de processos culturais, tratamos aqui também do processo da religiosidade, que todos esses fatores efetivamente vão trazer regras, normas, condutas, onde as pessoas que agregam a esses grupos precisam efetivamente respeitar essas regras e normas. Consequentemente, aí nós trazemos uma ligação direta com o direito, porque a partir deste condicionante da sociedade, desse condicionante de comportamentos, nós trazemos então a relação da importância das regras, que vai, em outras palavras, dar origem à característica e às estruturas e à própria aplicabilidade do direito. Vamos então ao nosso próximo slide. Pertencer a um grupo social e nele conviver é estar em conformidade com o direito desse grupo, isto é, em conformidade com as regras do grupo, que também são as regras queridas pela divindade. A ideia de pertinência ao grupo social se fortalece ao intermédio dessa prática. O direito do grupo é sentido como o único direito possível, até porque o indivíduo não possui nenhum acesso independente de sua parentela ao desencadeamento de outras possibilidades. No horizonte do direito arcaico, só há lugar para uma única ordem, a existente. Assim, podemos compreender que o direito traz uma ligação direta com a forma em que as pessoas se relacionam e impõem comportamentos específicos que representam aspectos culturais de um grupo. Um dos pontos mais importantes que nós encontramos principalmente nas sociedades arcaicas é o regramento a partir da religiosidade. Sem dúvida nenhuma, é um dos aspectos importantes que traz esse condicionante, que traz esse comportamento, através de regras rígidas que vão, em outras palavras, fazer com que as pessoas tenham determinados comportamentos nesses grupos. Assim, essas características elas vão se ampliando com o passar do tempo, vão trazendo aspectos maiores que vão, em outras palavras, agregando outros setores da sociedade além simplesmente do processo religioso. Mas é através dele que nós temos inicialmente esse comportamento, que vai, em outras palavras, fazer com que as pessoas tenham determinados
atos e ações dentro do coletivo. Vamos então ao nosso próximo slide? O direito arcaico perde consistência com a fragmentação da comunidade gentílica em famílias menores, famílias monogâmicas, e consequentemente aparecimento de formas mais complexas de relacionamento social, propriedade privada, classes sociais, escravidão. Com a fragmentação do gênus, o princípio do parentesco migra para a organização menor em processo de construção, família monogâmica, imprimindo-lhe autonomia em relação ao próprio gênus. O processo histórico mostra que a evolução da família consiste numa redução constante do círculo de pessoas que a compõem, e com isso também se reduz o círculo de abrangência do princípio da solidariedade, de forma que a concentração de poder se torna mais restrito aos pequenos. Essas são mudanças que vão ocorrendo com o passar do tempo dentro da característica. O que antes você tinha uma estrutura muito maior, que representava basicamente aquele composto de uma sociedade, um composto de uma aldeia, por exemplo. Hoje você tem uma relação totalmente diferente, onde esse processo se reduz. Sem dúvida nenhuma, com o passar do tempo, a gente vai perceber essas mudanças também dentro de pequenas famílias que vão estar no poder. E aí você vai observar essa mudança muito forte, desde os primórdios da nossa história até a nossa contemporaneidade. Então essas mudanças elas vão ocorrendo a partir dessa concepção da construção de famílias também, que passa também a ser um processo cultural dentro da nossa sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Apesar da constante redução do círculo familiar no decorrer do processo histórico, alguns aspectos da comunidade gentílica permanecem na sociedade moderna. Nesse sentido, a ONU reconhece que quando a economia familiar está baseada na agricultura ou noutra atividade própria ao meio rural e existe a tradicional família ampliada, podem-se confiar tarefas úteis a todas as pessoas. Porém, à medida que a agricultura se torna mecanizada e mais comercializada, que as transações monetárias substituem o sistema de trocas e a família ampliada se desintegra. As pessoas abandonam as regiões rurais e se dirigem aos centros urbanos e passam a conviver com a falta de trabalho. Nos bairros pobres das cidades, a concorrência para conseguir trabalho é grande. E por esse motivo, muitas pessoas residentes nessas zonas veem-se forçadas à inatividade e são obrigadas a recorrer à mendigância. Aqui é mais um processo das mudanças culturais que ocorrem dentro desse mecanismo, entendendo que além do processo religioso, além do processo cultural, nós temos também aqui um processo muito forte que está dentro da sobrevivência das pessoas, que adentra ao processo econômico, que vai se modificando com o passar do tempo. O que antes era uma referência mais simples passa a se tornar uma referência mais complexa, como por exemplo a mecanização da agricultura. Vamos então ao nosso próximo slide. É possível perceber que as comunidades primitivas ainda existentes, grupos indígenas, os indivíduos compartilham o mesmo destino, motivo pelo qual todos se sentem responsáveis uns pelos outros. Essa noção de solidariedade forjada na aurora da humanidade e presente em todas as comunidades parece que ficou em um passado distante e longínquo, por isso irrecuperável. Assim, as mudanças dentro de um contexto histórico vão adentrando as realidades das comunidades, compreendendo que essas comunidades gentílicas, retratadas a ligação dos indivíduos de acordo com a sua localidade de origem, vai passo a passo modificando as relações das famílias, reduzindo os laços familiares. Aqui a gente pode perceber, então, grande parte das mudanças que ocorrem dentro do cenário social,
que vai, em outras palavras, adentrar a essa característica, por exemplo, da formação das famílias, que vão, em outras palavras, iniciar com um processo muito ampliado e, consequentemente, com o passar do tempo, elas vão reduzindo o seu tamanho. E também, sem dúvida nenhuma, adentrando as modificações das mudanças históricas. Assim, podemos perceber, então, que todo esse processo que antes era mais forte, com relação às regras e normas que se estabeleciam nessas grandes famílias, elas vão se reduzindo, o tamanho das famílias, consequentemente as normas também vão se modificando com o passar do tempo. O condicionante, a forma das pessoas agirem, a forma das pessoas trabalharem, o processo da religiosidade também vai se modificando com o passar do tempo. Assim, a leitura antropológica, diante da relação jurídica, vai, em outras palavras, tentar compreender como esse processo se constitui, como esse processo vai efetivamente modificando com o passar do tempo. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática e nos encontramos então no nosso próximo vídeo.